Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui para falar, para explicar alguns conceitos, Fratura, luxação e entorse. Tá? São as famosas lesões ortopédicas, ok? São lesões que muitas vezes vão precisar de imobilização e tratamento médico de urgência, ok? Então, vamos lá, gente. A questão da fratura, por exemplo, tá? Na fratura, gente, o que nós temos? Ainda no ambiente de primeiros socorros, a gente pode se deparar com fratura, claro. Existem duas formas de fratura mais comuns que a gente pode ver. A fratura fechada, onde você tem a quebra, efetivamente, do osso, mas o osso permanece dentro do corpo, ele não exterioriza. É diferente da fratura exposta, Na fratura exposta, gente, o que acontece? A lesão é tão grave, o osso fica tão desalinhado, que ele a ponta do osso acaba fazendo lesão muscular, lesão vascular, acaba saindo para fora do corpo efetivamente. Tá? Então aparece a ponta do osso para fora. Tá? Isso a gente chama de fratura exposta, tá? Ou seja, quando o osso rompe, ele acaba rompendo a pele. São duas situações distintas de fratura, tá? Todas com o seu grau de gravidade, E o tratamento também é um pouquinho diferente, ok? Então, olha lá, pessoal. Sintomatologia, Os famosos sinais e sintomas. Tá? O que vai acontecer? O paciente, quando vocês estiverem atendendo esse tipo de paciente, esse tipo de vítima, o que ele vai ter? Vai ter dor. E bastante dor, ok? Vai ter deformidade, ou seja, na região que machucou, vai ficar deformado. Por quê? Porque o osso, muitas vezes, ele pode estar desalinhado. Às vezes, posso ter uma situação de fratura fechada, onde o osso, ele quebra, mas ele fica alinhado, e eu posso ter uma situação de fratura desalinhada, tá? Não saiu, não é exposta ainda, mas ele está desalinhado. E nesse caso em particular, gente, o que vai acontecer? Você vai sentir a deformidade. A hora que você estiver fazendo a avaliação, você vai perceber que o osso está desalinhado. Tá? A questão do edema, gente? Inchado, A gente chama de inchaço. Quando tem só o edema, gente, só fica inchado. Só que às vezes pode acontecer desse edema vir acompanhado de um roxo, de extravasamento de sangue no local. Aí fica todo roxo, Literalmente. A gente chama isso de hematoma. Então, hematoma significa que está roxo, está inchado. Tá? A questão da crepitação, gente. Tá? Dependendo de como quebra esse osso, você sente os fragmentos ósseos quando você está avaliando. Tá? Determinadas regiões, inclusive, é mais fácil de sentir. Cotovelo, por exemplo, você sente. Tá? Isso a gente chama de crepitação óssea. Tá? A questão da instabilidade, ou seja, o paciente percebe, ele relata, inclusive, que é como se o membro tivesse solto. Tá? E a questão da impotência funcional, ou seja, o paciente não consegue, de forma alguma, mexer, ele não vai conseguir mexer. Você até pede para ele mexer alguma coisa, ele já tenta mexer, ele já sente aquela dor forte, pode parar de mexer, tá, gente? Suspende a movimentação aí. O paciente não vai conseguir mexer muitas vezes, até por causa da dor forte, tá? Se, porventura, a gente tiver uma situação de fratura exposta, aí eu tenho que me preocupar também com a questão da hemorragia, ok? Olha lá, pessoal. Então, uma imagenzinha forte agora, Nós temos aí exemplos clássicos do que é uma fratura fechada, E do que é uma fratura exposta. Veja que na fratura exposta ali, pessoal, eu tenho uma grande presença de sangue, tá? Então, nesse caso em particular, eu também tenho que me preocupar com a questão do sangramento, tá? Nesses casos, gente, tá? Esses dois casos, eles vão ganhar imobilização no atendimento pré-hospitalar. Como é membro inferior, gente, os dois vão para a tábua de resgate, tá? Então, o protocolo para a tábua de resgate, E os dois lá no hospital, muito provavelmente, a fratura exposta, certeza que vai ser operada. Tá? Por quê? Porque não tem como a gente fazer uma boa limpeza, nessa lesão, sem fazer uma cirurgia, tá? Então, nesse caso, esse paciente vai ser operado lá no intra-hospitalar. No pré-hospitalar, gente, o que a gente vai fazer? A questão da imobilização e também a questão do controle da hemorragia. Veja, eu tenho uma grande poça de sangue no chão, tá? Então, eu tenho que controlar a minha letra X, ok? No exemplo da fratura fechada, gente, olha ali, ó, é isso que eu falo sobre a questão do desalinhamento do osso, tá? Tá fechada,
eu não tenho estrutura óssea para fora, por exemplo, né? Mas olha o tamanho do desalinhamento. Tá? Então, requer sim, né, uma imobilização, justamente para que esse paciente chegue no hospital e lá no hospital o ortopedista vai fazer o que a gente chama de redução, né? Ou seja, vai fazer o alinhamento desse osso de novo. Ok? Olha lá, pessoal. Na luxação, aí é um pouquinho diferente. Agora, eu já não estou mais falando sobre osso. Agora eu estou falando sobre meio de osso, né? Agora eu já estou falando, gente, sobre articulações. O que são as articulações, pessoal? É a união de um osso com a união de outro osso para fazer o movimento, por exemplo. Tá? Então, isso é articulação. Então, você tem, por exemplo, as articulações móveis, exemplo, ombro, cotovelo, punho, né? Coxa, joelho, tornozelo, são exemplos de articulações. E nas articulações, pessoal, quando a articulação sai do lugar, a gente chama isso de luxação. Tá? Então, as sintomatologias referentes à luxação, né, gente? Forte dor na articulação, tá? Edema, claro que vai inchar bastante, né? E a questão da limitação funcional também. A principal característica da luxação, gente, é que ela está numa região de articulação, tá? Posso ter a famosa fratura luxação? Posso, tá? Que é quando acontece uma fratura junto com a luxação. O osso sai da articulação com uma força tão grande que ele acaba quebrando, tá? Posso ter? Posso, tá? Mas, em geral, o que nós temos é luxação simples, tá? Que é só a saída do osso dessa região articular, tá, gente? Não temos graus também, a questão da gravidade das luxações, né, gente? Eu preciso ver o quanto esse osso deslocou, tudo, tem uma série de coisas que a gente vai ver isso no intra-hospitalar, tá? No pré-hospitalar, pessoal, é imobilização também, tá? Ah, foi só uma luxação. Depende, tá? Eu preciso ter certeza que foi só isso, porque pode ter a fratura luxação, pode ser que esse osso tenha deslocado demais e esteja fazendo uma obstrução de vaso sanguíneo. Aí nós temos a questão do exame neurovascular periférico, né? Pulso, perfusão, sensibilidade, motricidade. Você vê como é que está a extremidade, por exemplo, né? Para ver se você não tem nenhum tipo de complicação em relação à luxação, né? Então, a luxação, ela pode ser simples? Pode. E, em geral, ela é, tá? Mas nós temos alguns casos especiais que a gente tem que se preocupar, ok? Olha um exemplo de luxação, gente. Tá? Olha lá o ombro. O ombro está normal. Um dos ombros ali, né? O ombro direito do paciente está normal. O ombro esquerdo está, completamente para baixo. Isso a gente chama de fratura, de luxação inferior. Ou seja, o ombro literalmente caiu. Tá? Só que é muito comum da gente ver em consultório, tá? Você vai fazer a imobilização, tá? Nesse caso em particular, a gente pode usar ou bandagem ou atadura, tá? Não adianta botar a tala ali, porque a tala é mais para osso, né? A tala, você vai fazer a tala aqui para braço, antebraço e punho, tá? Para luxação, você vai usar ou a questão da bandagem, que tem a bandagem específica para luxação de ombro, clavícula e tal, né? Ou você vai usar a atadura. Tá? São duas técnicas que a gente pode estar utilizando aí, ok? Tem que parar esse ombro. Esse ombro não pode movimentar, ok? A questão da entorse, né, gente? Então, o que acontece? Na entorse, aí eu não tenho nenhum comprometimento de osso. É o que a gente chama de lesão de partes móveis. Tá? Então, agora, eu estou com músculo, tendão ou ligamento envolvido, tá? Ligamento, pessoal, tá? Tem tendão, tem ligamento, é início e final do músculo, tá? Ajudam ali o músculo a mexer, tá? Então, uma entorse, por exemplo, é uma entorse clássica, entorse de tornozelo, tá? O que acontece, gente? Na entorse de tornozelo, por exemplo, né? O que vai acontecer? Eu vou ter uma série de lesões ali nos ligamentos, né? Então, quando você pega esse paciente, por exemplo, você recebe esse paciente lá no pré-hospitalar, o que acontece? Você vai receber o paciente, você vai olhar, né, vai fazer a avaliação do membro, e eu tenho dor, eu tenho edema, né, o hematoma do mesmo jeito, e eu tenho alimentação funcional. Então, lá no pré-hospitalar, muitas vezes a gente pensa que é fratura. Tá? Na palpação ali, eu percebo que não tem crepitação, eu percebo que não tem uma fratura, né? Mas, como eu não tenho certeza, e como uma entorse também pode ser uma coisa séria, tá? Eu acabo por imobilizar. Tá? Então, a entorse, por exemplo, clássica de tornozelo, a gente também vai imobilizar. Tá?
A gente não tem certeza do que aconteceu lá dentro, dessa região, né? E, de qualquer forma, gente, a entorse é um problema sério, tá? Ok? Então, olha lá, para finalizar, essa questão de entorse, por exemplo, né? Se você for olhar, gente, lá, né, gente, entorse de tornozelo, tá? Vai fazer a imobilização também, ok? Gente, muito obrigada pela participação na aula de hoje.